Oi gente, aqui é a Cada TV e eu vim gravar pra vocês as leituras desse mês, de fevereiro. Como vocês sabem, eu e a Nick, a gente tá participando de um desafio literário, então o mês passado eu até coloquei uma nota no vídeo, pedi pra Nick colocar, de que eu tinha esquecido de falar pra vocês do meu livro. O livro que eu li pro mês passado foi, o tema era um livro que virou filme, e eu li A Mulher do Viajante no Tempo, que é um livro incrível, eu gostei bastante, conta a história da Clara e do Henry. Ele viaja no tempo e ele não tem controle sobre isso, então é um livro linear, vai passando por todo o casamento deles e eu achei uma história muito real. O amor deles é real, eles têm brigas, eles se entendem, é toda aquela questão, eles passam por dificuldades e é um livro incrível, final. É um livro maravilhoso, eu recomendo pra todo mundo, quem não leia. É de fácil leitura, apesar de ser meio compridinho, não muito, não, são quase 450 páginas, mas é maravilhoso, super recomendo, quem não leu, leia. Tem resenha no blog. Aí pra esse mês o tema era clássico mundial. O meu escolhido era O Morro dos Ventos Vivantes, mas eu não terminei a tempo. Que era pra eu terminar, tipo, na sexta-feira, pra postar a resenha ainda na sexta-feira, dia 28. E aí, como eu não terminei, na sexta-feira de manhã eu peguei e dei uma lida no O Pequeno Príncipe, que foi o livro que eu usei pra resenha do desafio. Eu não tô com o livro aqui porque eu já emprestei, mas é um livro incrível, eu gostei bastante, passar uma mensagem bem gostosa, assim, sobre como as crianças e como a gente, assim, como as crianças veem os adultos e como os adultos realmente são. Você vê na perspectiva de uma criança, então você vê de forma diferente. E eu achei bem interessante, gostei bastante. E foi um livro, assim, bem fácil de ler, bem tranquilo, e a conversa que eu mais gostei foi com a raposa. Mas acho que era porque eu já tinha visto tantos trechos dessa conversa da internet que eu me senti familiarizada. Mas realmente muito bom, não importa a idade, vale a pena a leitura. E aí, eu terminei de ler O Morro dos Ventos Vivantes no dia 2, hoje é dia 4. Aí eu terminei de ler O Morro dos Ventos Vivantes, e eu vou colocar ele aqui já como leitura de fevereiro, que tecnicamente era pra ser. Eu não consegui, eu fiquei uma semana lendo, porque eu comecei a ler dia 21 e tecnicamente era pra terminar dia 28. É um livro muito denso, conta a história do Radcliffe e da Catherine. Eles são... ela é filha lá de um dono, o dono do Morro dos Ventos Vivantes, que é uma fazenda. E aí um dia esse cara vai viajar, eles moram no norte da Inglaterra, se eu não me engano. E ele vai viajar pra Liverpool e ele volta com um ciganinho. Um menino negro que ninguém sabe o nome, que eles nomeiam de Radcliffe. Radcliffe e Catherine, eles criam uma amizade muito forte e isso vira amor, mas por diversas questões eles não ficam juntos. Então, assim, você passa por diversas fases do relacionamento dele, das personalidades, eles são personagens difíceis. Você tem aqui muitos personagens e uma história contada em terceira pessoa, mas de forma bem densa. Eu gostei bastante do livro, mas eu ainda tô absorvendo a história. Acho que vai demorar um pouquinho pra eu encaixar todos os pontos e talvez fazer uma resenha boa pra postar pra vocês. Mas eu acredito, assim, é um livro bom, eu acho que todo mundo tem que ler pra tirar suas próprias conclusões. Bem legal. E esse livro eu peguei emprestado, estão dando, não sei se dá pra ver aqui, deram no governo esse ano pra quem tá no terceiro ano, acho. É de um amigo meu e o irmão dele ganhou. E aí eu peguei emprestado, bem legal. Aí eu ganhei, a gente ganhou de parceria da Novo Conceito quando eu era Joey, que eu li e gostei bastante. Conta a história do Tai, ele é um menino de 16 anos que presenciou um assassinato. E aí o Tai é um cara que vive, um menino que vive na aba do melhor amigo e tal, e eles passam por muitas coisas, e aí ele, como ele presenciou um assassinato complicado, ele entra pro programa de proteção às testemunhas e ele vira o Joey. E o Joey é o oposto do Tai, eles são personalidades diferentes. O Tai é bem irritante, assim, ele me incomoda. O Joey é destemido, mas às vezes ele é inconsequente. É um livro bom, a leitura foi mais ou menos, assim, até a Claire entrar na jogada. E quando a Claire entra aqui, as coisas melhoram, a leitura flui melhor e ele passa de um livro para alguns problemas mais reais, mais densos, apesar de você já estar falando de assassinato, já é uma coisa densa, mas aí
vai pro bullying, assim, passa por diversas fases e é um livro muito bom, termina de forma bem legal e eu tô louca pra que saia o próximo pra ver o que vai acontecer. Depois eu li, acho que não tá em ordem, mas tudo bem, 6 Coisas Impossíveis, da Fiona Wood. É outro livro que veio de parceria do Novo Conceito e é um livro mediano que conta a história do Dan. Ele tem pais separados e aí o pai dele virou gay. E aí ele não tá falando com o pai dele e a mãe dele tá falida e eles estão vivendo no mausoléu que era da tia dela, que morreu. E aí eles estão sem grana nenhuma e ela resolveu abrir uma empresa pra fazer bolos de casamento, só que toda cliente vai e ela convence a cliente a não casar. Então eles estão passando por uma barra e ele tá apaixonado pela vizinha e ele descobre que a vizinha é da sala dele. E aí várias coisas acontecem. Assim, é um livro bem tranquilinho, de leitura bem leve, mas assim, passou. Eu pretendo fazer resenha pra postar no blog. Foi um livro assim que não acrescenta muita coisa, é um livro mediano, mas de leitura bem leve, pra quem... Tanto que eu fiz uma marcaçãozinha só, nem lembro sobre o que era, depois vou ver quando eu for fazer a resenha. Mas é um livro bem tranquilo pra relaxar, assim. O Dan é um menino meio engraçado, mas meio bobinho também. Ah, meu pai. Depois eu li Dizem Por Aí, que é o segundo livro da série Girl Hurt Boy, né? Que aqui fica garoto, coração, garoto. Garota, coração, garoto. Nesse livro a personagem principal é a Ashley. E no livro passado era a Sarah. Eles são do mesmo grupo de amigos, mas acho que é normal. Todo grupo de amigos você tem um amigo mais próximo, né? A Sarah e a Ashley não são personagens muito próximas. Então aqui eu tive uma outra perspectiva de outros personagens. Eu não gostei da Ashley, achei ela meio fútil, meio boba. Então ela se mete em algumas confusões, ela se apaixona por um cara. Só que ela faz um monte de besteira e ela é meio... vagabunda. Aí... como ela é taxada na escola. E aí... Mas é um livro de leitura fácil, mas eu não gostei. Eu tô ansiosa pra conhecer os personagens que são os meninos. O Rich, o Jack e o Ollie. Eu tô com muita vontade de conhecê-los, então eu pretendo terminar a série por causa deles. Ou talvez pular direto, porque eu não tô muito animada pra ler os livros da Cass e da Dora, que são as outras duas meninas. Da Donna, que são as outras duas meninas. Mas, vamos ver, quem já leu a série podia me falar se ela melhora, porque eu realmente não gostei desse livro. Assim, ficou meio mais ou menos. E aí eu tinha comprado No Limite da Atração, da Cat McGarry. E eu li rapidamente, é um livro muito legal, fiz várias marcações, eu gostei bastante, não sei se dá pra ver. Conta a história da Echo e da Nora. Eles, na verdade, assim, os dois têm problemas psicológicos e eles se conhecem na psicóloga da escola. E aí, a Echo, ela era super popular e aí teve um dia que ela sumiu. Ela sofreu um acidente e ela voltou com os braços todos cortados, cheia de cicatrizes, e ela não lembra do que aconteceu. O Nora, ele é órfão e ficou pulando de lar em lar adotivo. E o sonho dele é, quando ele fizer 18 anos e terminar a escola, é recuperar a guarda dos dois irmãos mais novos, porque os pais dele morreram num incêndio. Então, assim, eles são personagens conturbados. Hoje em dia o Nora é um maconheiro e a Echo é uma excluída, porque depois que ela voltou do acidente ela se excluiu. Então acontecem várias coisas nesse livro. É um livro muito, muito bom. Eu gostei bastante de como a autora desenvolveu os personagens, desenvolveu a história deles, com um final bem tranquilo, assim. Eu gostei bastante, pretendo fazer resenha pro blog. Bom, é isso, gente. Esses foram os livros que eu li esse mês. Não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais. A gente tá lá no Facebook, no Twitter. E estamos abertas sempre para novas sugestões. Qualquer coisa é só gritar. Vejo vocês em breve, espero. Devo fazer um Novos na Estante que não deve demorar pra sair. É isso, um beijo. Oi, tchau, gente, tchau. tudo bem? Eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de fevereiro agora. Eu peço desculpas pela minha voz, porque em Curitiba tá uma mudança de clima louca, então eu fico bem doentinha, então eu tô um pouco rouca, mas não dá nada. Bom, eu comecei em fevereiro lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu tinha comentado nas minhas leituras... Mentira, nos meus Novos na Estante. Que é um livro que meu pai pediu pra eu ler.
E eu realmente achei ele muito interessante, porque ele é um livro sobre, tipo, como você, tipo, administrar as suas finanças pessoais, como você obter mais dinheiro sem ser trabalhando, assim, com investimentos e tudo mais. Então eu achei bem interessante esse livro, porque ele não se foca apenas nisso, ele também traz muitas dicas, tipo, pra você melhorar o seu desempenho pessoal em todas as áreas da sua vida. Mas foi uma leitura muito válida. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, sim, eu acho que é muito bom você ler. Bom, depois desse livro, eu li Tamanho Não Importa, da Meg Cabot. Fazia muito tempo que eu não lia nada da Meg, eu tava morrendo de saudades. A escrita dela, ela continua a mesma. Esse livro aqui ele já é um pouco mais antigo. Não foi o último lançamento dessa série, mas eu ainda não tinha lido. E eu gostei bastante, ele segue a mesma linha dos outros, bem divertido, bem engraçado. E é interessante porque ele não é tão juvenil, tipo, para adolescentes quanto os outros livros da Meg que eu já tinha lido, né, toda essa série. Então eu gosto bastante disso, por ele ter esse toque um pouco mais adulto e ser bem divertido. Bem legal. Aí eu também li... Ah, não, mentira. Eu tinha que ler o livro pro Desafio Literário no mês de fevereiro, né? Mas eu tinha me proposto a ler Os Miseráveis. E eu simplesmente me dei conta, assim, na metade do mês, que eu não ia conseguir ler Os Miseráveis, porque eu tenho eles em 2 volumes, com uma letra minúscula, então eu tava toda enrolada. Eu não ia conseguir ler aqueles 2 volumes em 2 semanas que faltavam menos para o final do mês. Aí eu comprei essa edição maravilhosa do Peter Pan, que eu mostrei já no meu Novos na Estante. E eu tenho muito interesse em ler clássicos infantis, para ver se eles realmente estão parecidos, né, com a história que eu vejo na Disney, que a gente sempre acaba vendo primeiro. Então eu quero saber se eles adaptaram e mudaram muita coisa. Eu gostei bastante até desse aqui do Peter Pan, porque eu gostei muito da narrativa do autor, que ele conta toda a história assim em uma forma de segredo, sabe? Como se só você pudesse saber dessa história e ninguém mais. Então isso é muito interessante mesmo. Mas a história em si do Peter Pan, ela é tipo basicamente igual à do filme, mas o Peter Pan é muito malvado, assim, sabe? Ele é muito mal e ele é frio, ele não se importa com a morte, de tirar as crianças de onde elas estão, com os pais dela, que eles vão achar se ela sumir. Mas então isso me incomodou bastante, porque sendo uma história infantil, eu não esperava que ela fosse tão sem coração, assim, sabe? Por assim dizer. Então isso foi bem estranho. Aí depois disso eu li o conto do O Guarda, que a editora seguinte disponibilizou no site deles, né? Foi um conto muito interessante porque ele mostra uma perspectiva muito diferente do que a gente tem lendo a seleção e a elite pela visão da América, né? E ele deixa muito engatado, assim, algumas pontas que tem pro último que vai sair, né? O A Escolhida. Então ficou, meu Deus do céu, tem muitos fundamentos, tem muita coisa ainda tipo, pra acontecer no último. E eu quero muito saber o que vai acontecer, me deixou ainda mais ansiosa pelo lançamento dele. E aí, por fim, eu terminei lendo o livro Dente por Dente, que antes de eu falar dele, eu preciso dizer que eu achei um absurdo esse exagero de páginas, que esse livro tem 500 páginas, ele não precisava de tudo isso. A história dele podia ter sido muito mais enxugada, mas ainda assim eu gostei bem mais desse volume do que do outro, mesmo com esse excesso de páginas, porque ele parece mais palpável, assim, com atitudes de adolescentes. Parece mais real, assim, as coisas que as meninas fazem, o porquê e tudo mais. Então é realmente mais interessante. Só me incomodou muito o fato de eles terem meio que esnobado um pouco a Cat, uma das 3 meninas, né? Porque parecia que ela não tinha tanta importância, assim, na história, do jeito que as autoras estavam contando. Eles deram muito mais enfoque na Lilia e, assim, a Mary tinha seus momentos, assim, de participação ótima, mas a Cat foi meio esnobada, então isso me incomodou muito, porque pra mim as 3 são igualmente importantes pro desenvolvimento da história e tudo mais, então eu achei que podiam ter falado mais sobre a relevância dela na história. E como sempre, esse livro deixou um gancho, assim, que atiça a sua curiosidade muito pro próximo livro, então eu fiquei bem curiosa pra ler. Eu espero que ele ainda consiga ser melhor do que esse, já que eu não tinha gostado tanto do primeiro. E é isso aí, gente. Essas foram as minhas leituras de fevereiro. Eu espero que em março eu consiga ler todos os livros que eu estou planejando ler nesse mês. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou a Tchau! Ana Mazila e vim contar pra vocês o que eu li em fevereiro. Em fevereiro eu acabei lendo só contos, mas não foi de propósito.
Eu disse no vídeo das leituras das férias que eu tinha começado muitos livros, então esse mês eu só terminei os livros que eu tava lendo e não foi muita coisa, foram só 3 livros, mas vou mostrar pra vocês. Eu terminei de ler Diálogos Impossíveis, do Veríssimo. Eu amo o Veríssimo, sempre falo isso. E esse livro são crônicas, mas acho que foi o livro que eu menos gostei dele. Tem algumas crônicas que eu não entendi, porque faz referência a personagens históricos que eu não conheço. Mas as que eu gostei e entendi são geniais. Então acho que vale a pena, por causa de algumas delas que são realmente muito boas. Daí depois eu li o Livro das Princesas, que eu tava querendo ler fazia tempo. E é assim, ó. O primeiro da Meg Cabot é inspirado em A Bela e a Fera, e eu não gostei, achei bobo. Daí o da Paula Pimenta é inspirado em Cinderela, e eu amei, foi meu favorito, gostei muito. Daí o da Lauren Kate foi do Bela Adormecida, mas ela transformou em unicórnio. E eu não gostei também, achei bobo e impossível. Apesar de ser uma história de princesa, eu esperava que elas adaptassem pra realidade, como foi que a Paula Pimenta fez. E por último, foi da Rapunzel, da Patrícia Barbosa, e eu gostei também. Então, foi um livro que eu gostei de 2 contos e não gostei de 2. Então foi médio. E essa capa é linda. Por último, todo ano não, já é o 3º ano que em janeiro eu viajo e compro um livro desse autor. Eu adoro esse autor, ele é incrível e ele faz reflexões incríveis, só que a escrita dele é um pouquinho, não é difícil, é diferente do que eu tô acostumada. Então eu sempre demoro mais pra ler um livro dele, então na verdade eu ainda nem terminei, falta um conto. E são 7 contos sobre o amor, mas não o amor realmente, são contos engraçados ou dramáticos. E teve 2 que eu achei incríveis. O primeiro é genial e tem um que eu gostei muito, que são 2 namorados que começam a se tratar como se fossem desconhecidos só de brincadeira e acabam ficando com ciúmes deles mesmos. E acho que é o meu conto favorito, mas os outros são mais ou menos. Então foi isso que eu li, foram 3 livros de contos e espero que em março eu leia bastante, espero que vocês tenham feito boas leituras esse mês. Beijinho!